Então, hoje nós teremos, como a Érica falou, nós teremos então o nosso irmão Luiz de Souza, meu mentor encarnado, como eu digo sempre. A casa é sua e que Jesus lhe inspire agora e sempre. Antes da exposição, nossa irmã Márcia fará uma leitura. Boa noite a todos. Então, hoje, a nossa palestra com o seu Luiz terá o tema As dificuldades de hoje será o júbilo do amanhã. E nisso a gente já fica pensando, como assim? Como que uma dificuldade que traz angústias pode ser a alegria, a transformação do amanhã? Isso nos traz muitas reflexões. Nos remete à fé, na confiança de que Deus está sempre presente nos nossos caminhos, nos envolvendo, nos sustentando, e que Ele nunca nos abandona. E que em tudo que existe, há um motivo especial para o nosso crescimento. E continuando nessa reflexão, vamos ouvir então um poema com o título O Casulo e Céu, com base nos Salmos, que está no capítulo 30, no versículo 5. Casulo e céu. Hoje é chão, é casulo apertado, é noite longa, é oração que parece eco. Mas a lagarta apaixonada pela vida não reclama do tempo. Ela sabe que o Deus que fecha também abre. Hoje é luta, é esperar sem ver, é crer sem tocar, é folha amarga que vira sustento. Mas amanhã é asa, é vento no rosto, é céu aberto, é júbilo que nasce da lágrima seca. Porque a dificuldade de hoje não é o fim da história, é o preparo secreto para o louvor do amanhã. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, sim, ela vem pela manhã. Que assim seja. Agora recebemos o seu Luiz com alegria. Então, boa noite a todos. Que alegria mais uma vez estar aqui. Oi. Que bom que você está aqui. Que bom que todos nós estamos aqui, né? Mas a gente tiver uma pessoa assim linda, que faz tempinho que a gente não vê, é uma alegria, né? Então, hoje nós vamos falar desse tema, né? Casulo e céu. Como a Márcia falou, é uma reflexão. Então, digamos assim, não é uma palestra, é uma reflexão. Eu até diria assim que em determinado momento, se quiserem, podem dizer assim, Luiz, volta ao slide, aquele segundo, aquele terceiro, para a gente refletir um pouco, a gente volta lá no slide. Porque não é começar a falar, né? E ainda mais se for falar, né, Fernando? Aí não para nunca, né? Então, nós vamos devagar, tá? Reflexão sempre é devagar. Então, nós vamos devagar. Mas não se preocupe que a gente acaba hoje ainda, tá bom? Então,
Aqui nós vamos ver de repente um hino, vamos ver uma mensagenzinha que a gente vai ler com bastante tranquilidade, tudo para refletir, né? E a gente pensa na mensagem, tá? Eu não sei por que ele não mudou. Vamos ver se dá para voltar, né? Como é que eu faço para voltar lá na slide? Chegou o técnico aí. O técnico, Acho que porque aqui era para ter. Tá, mas tá bom. Vamos lá então. Esse aqui é para passar para o próximo. Daí coloca ali. Acho que é o cabo agora. Seria o sinal. Mas tem nenhum sinal. Agora apareceu. Pode ser duplicado assim, seu Luiz? Só agora né? Agora foi? Agora já foi. Só deixa eu apresentar aqui, ó. Isso, beleza. Obrigado. Então vamos lá. Então vamos aqui. Vamos pensar um pouquinho, refletindo nas coisas que vão acontecendo, né? Mais do que eu posso ser. Esse é um hino muito bonito, muito lindo. O som está bom aí ou a gente aumenta um pouco? Pode aumentar? Não sai lá na caixinha.
que a gente possa guardar essa frasezinha curtinha, nesse momento em que nós estamos conversando aqui, como uma referência para toda a nossa reflexão. Mas que essa frasezinha seja assim como um mantra. Alguém já ouviu falar de mantra? Né? Como um mantra para a nossa vida. E esse mantra, por ser um mantra, pode ser repetido a qualquer instante, né? E repetido mesmo, não só falado uma vez, vai repetindo. Para que isso que você está falando naquela hora realmente seja absorvido por você. Aquela ideia, aquele pensamento. E ele cresça e se fortaleça. Então, Jesus me ama mais do que eu preciso ser, né? E a essa referência nós levamos para a nossa... Hoje, que a Marcinha leu ali aquele poema, que diz assim: hoje é chão. Na verdade é isso que nós estamos passando nesse momento da nossa história espiritual. Mas é importante notar que nós já passamos isso muitas vezes, muitas. Hoje é chão. Nós caminhamos em mais uma encarnação. E quando nós chegamos aqui, nós somos, de repente, pegos de surpresa, talvez. Num de repente, porque foi feita uma programação de reencarnação, sem dúvida que foi. Mas quando chego aqui, eu sou um neném. Eu não lembro de nada. Eu sou um neném. E aí um dia, eu fui fazer um passeio. Naquele tempo eu tinha recém comprado um Fusca. Esse era o tempo do Fusca, né? Fusca 1300L. Era um carrão. Tá? E o Fusca atrás ele tem aquele, em cima do motor ali, né? Dentro ele tem aquele buraquinho ali. Ali a gente fez uma caminha. E o Rubens, que era neném na época, pequenininho ainda, estava recém começando a andar, assim, meio balançando, com medinho, né? Mas estava começando a andar. E aí nós resolvemos ir fazer um passeio. E fomos até Guaratuba, com aquele fusquinha. Meu, que coisa linda! Depois de tanta luta, antes disso, nós tínhamos um Dolphine. Quem conhece o Dolphine? Eu vi dois, ontem eu vi dois, acredita? E não confunda com o Gordini, porque os dois são parecidos. Mas o Dolphine veio bem antes do Gordini, né? Depois tinha Gordini 1, 2, 3, 4, né? E nós tínhamos um Dolphine. Dolphine branquinho, estofamento vermelho, coisa mais linda. Era o xodó. Né? Mas a gente estava namorando, e aí depois nós resolvemos noivar. E ao longo desse tempo de namoro, de noivado, nós fomos comprando muitas coisas. Tal é que quando nós casamos, as pessoas se perguntavam assim: a gente vai dar o que de presente para eles? Eles têm tudo. E nós tínhamos mesmo. Né? O que você pensar que precisa dentro de uma casa, nós tínhamos. E ela trabalhava, eu trabalhava, e a vida se resumia nisso. E fazendo o nosso ninho, né? Tá? Preparando a nossa vida. E aí depois a vida prosseguiu, casamos, mas o problema era que faltava dinheiro para casar. Porque quer queira, quer não, como diz um amigo meu, qualquer coisa que ele fala, de repente saiu quer queira, quer não. Né? Então, quer queira, quer não, casar precisa de dinheiro. Tá? E aí não teve solução, vendemos o nosso Dolphine. Tá? Vendemos. Para poder alimentar aquela gente que vinha, que a gente achava um desperdício, né? Tá? Se desfazendo do Dolphine tão lindo, né? Mas os pais da noiva queriam que houvesse a festa, né? Tá? Então, eu também era muito pobre, não tinha como fazer. E daí fizemos isso, então vendemos o Dolphine. E aí depois fomos morar na casinha que nós tínhamos. E aí começamos a juntar um dinheirinho, fizemos mais uma reformazinha e tal, né?
A casa era de madeira, levantamos uma parede de pedra, porque aquela parede, o cupim, era um inquilino danado, ele não paga aluguel e não vai embora, né? Tá? O cupim começou a chegar e tinha que reformar algumas partes da casa, e aí já ia investimento, e faltava dinheiro, mas não tínhamos mais o Dolfino. E aí, vira e mexe, nós conseguimos comprar um Fusca 1200, motor 1200. É um Fusca, olha, ficamos fascinados com aquele Fusca. Usado, já bem rodadinho ele. Motor 1200, ano 1966, né? E fomos. E aí, depois nós entramos num consórcio. E quando nós entramos naquele consórcio, foi uma alegria, o sonho, agora nós vamos ter um carro zero. Mas era um consórcio de 60 meses. Significa que são 120 participantes. Saiu um carro por sorteio e um por lance. Sabe que nós fomos até o final. Eu fui o último a retirar o carro. No dia daquela reunião, eu pensei, hoje eu vou ser sorteado, né? O cara só era eu. Fui sorteado, né? Aí saímos com o Fusca, amarelinho assim. Não é amarelo, é cremezinho. Lindo. Era um xodó mesmo, né? Aí o Rubens já estava começando a andar. Resolvemos assim, vamos passear esse final de semana. E fomos até na Guaratuba. E quando chegamos na Guaratuba, todos felizes, eu feliz, a Márcia feliz, né? O Rubens, não sei se ele estava feliz, né? Porque ele era pequeno, assim, ainda não retratava a alegria, né? Mas enfim, peguei ele no colo, assim, fomos até lá na praia. E quando chegamos ali na areia, eu baixei ele assim, botei ele em pezinho, que ele tocou na areia. Rapazes e mulheres, ele abriu um berreiro tão grande que vocês não imaginam. E agora, o que eu faço? Foi aquela correria. Por que ele está chorando? Aí nós se ligamos que era por causa da areia, dos dedinhos dele, né? Entrava pelos dedinhos, né? Aí a gente limpou bem, acalmamos ele e tudo bem, passou aquilo ali. Mas por quê? Porque a primeira coisa é que é chão. Tá? E o chão, ele impressiona a gente. Porque é uma coisa áspera muitas vezes. Doída até, depende de que parte desse chão você está caminhando, está vivendo, né? Eu uma vez fui andar descalço aqui, né? Umas partes lá da Praia Grande lá, tinha aquela roseta que diz, sabe? Enfia umas coisinhas daquela no pé. E daí não dá para você caminhar mais à frente, não dá. Não dá para sentar também para tirar a roseta, porque senão vai enfiar também a roseta, né? E aí olha, mas é difícil. Então, é isso que nos fala. E isso leva assim a muitas reflexões. Hoje é chão. Em que parte da nossa vida nós estamos, né? É casulo apertado. Falava aqui quem? Falava a borboleta. Porque ela passou pela fase da lagarta, mas ela já estava meditando. Hoje é chão. Amanhã é casulo. O casulo é apertado. Não tem nem como se virar lá dentro do casulo. E pior que esse casulo sou eu que tenho que construir. Eu tenho que construir a minha prisão. Olha que vida é essa. Eu tenho que construir a minha prisão, né? E o casulo é apertado. Não tem nem como se virar lá dentro. E a lagarta e a borboleta ali pensando nisso. Ainda como lagarta, né? Naquele processo de transformação. Então ela dizia que a noite é longa. É muito longa a noite. A noite que ela se referia a esse tempo de transformação, né? Ela construiu o casulo e agora tem essa hora. A noite é longa. É oração que parece eco, mas a lagarta, apaixonada pela vida, não reclama do tempo. E aí, gente, quanto que nós, muitas vezes, somos reclamões, né? Reclamamos às vezes por qualquer coisa. Então eu acho assim que Deus quer falar conosco nessa noite, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa vida, o que nós estamos refletindo, não sobre
de repente, o que eu estou falando, o que a gente ouve em outras palestras, em outras casas. Não, é sobre a minha vida. Isso eu preciso fazer a qualquer momento, constantemente. O que está se passando comigo agora? Que lição eu estou tirando daqui? Que proveito eu estou tirando para a minha vida? Porque, em verdade, por mais dor, por mais lágrima, por mais tristeza que você esteja passando, que eu estou passando, tudo é proveito. Nada é tempo perdido. Tudo é proveito. Sabe? Mas às vezes assim, mas eu queria ver se você estivesse no meu lugar. Você não sabe o que eu estou passando. Pensa que tudo que você está passando é proveito. Tudo é proveito. Deus não faz as coisas para que elas não sejam aproveitadas de alguma forma. De alguma forma, você vai dar glórias a Deus por tudo que você está vivendo naquele momento. E vai dizer, Senhor, foi muito bom, Senhor, eu te agradeço. Tá? Então ela ia pensando, e daí continua dizendo assim, ela não reclama do tempo. Está demorado para alcançar a graça da libertação, de ela poder se libertar daquele casulo, daquela prisão, não. Ela não reclamava, tá? Ela não reclamava do tempo que ela passou, bem dizer, rastejando, né? Porque a lagarta, ela está como as perninhas são tão curtinhas, né? É quase se estivesse assim, ralando mesmo no chão. E às vezes aquele chão de areia quente, quase fervendo, né? E outras vezes pedrinhas, pedregulhozinhos que ferem o corpinho da lagarta. Mas ela não reclama, ela segue adiante. Por quê? Porque ela sabe que o Deus que fecha, olha que lindo isso aqui, Márcia falou para nós, né? O Deus que fecha também abre, também abre. E se hoje a vida toma um rumo em que as coisas parecem apertadas e está difícil de sair disso, não tem salvação, para tudo há salvação. Deus não nos criou para o sofrimento, Ele nos criou para a salvação, não é verdade? Ele nos criou para o quê? Para a glória, para a glória. Mas para chegar na glória existe o tempo de experiências. Ninguém chega na glória sem ter passado pelo tempo de experiência. Desliga ali para mim. Não é meu, não. Só aperta no ladinho. Ninguém chega na glória sem ter passado pelo tempo de experiência. Eu às vezes fico pensando nas coisas como são na nossa história até hoje. Muita gente não gosta, mas eu gosto de ler a Bíblia e estudar os tempos antigos, tá? Então a gente vê quanto os cristãos da época foram perseguidos, foram muitas vezes presos, torturados, e nós achamos que nós somos cristãos, né? E tá bom, a gente pega o carro e vem assistir um culto, uma missa, uma palestra. Parece que está fácil ser cristão hoje, né? Mas nem sempre, nem sempre. Porque alguns de nós, uns mais, outros menos, nós estamos em vários períodos ao mesmo tempo. Estamos nesse momento no casulo. Está difícil de aguentar esse camaradinha falando ali na frente, né? Tá? Só fala bobagem, tá? Então, mas aí já começa a se mexer na cadeira, está demorando. Nós estamos no casulo, será que não vai terminar nunca? Isso, né? Mas vai. E depois você vai ver que foi bom, aquele tempo que você ficou no casulo. Tá? Então, é esperar sem ver, eu não sei o que tem lá na frente. É crer sem tocar. Sem tocar. Você toca, digamos, nos mundos felizes, nos mundos adiantados. Como você estuda na doutrina espírita, há os planetas, os mundos inferiores, de prova e expiação. Esse que nós estamos agora, né? De prova e expiação. E os mundos, depois vem os mundos de regeneração. Depois vem os mundos felizes, e assim vai progredindo, até nós chegarmos ao mundo dos puros espíritos. Opa! Então, peraí, nós todos vamos chegar no mundo dos puros espíritos? Sim, mas tem o processo de criação disso.
de nós passarmos pela luta, pela prova, pela experiência. Porque nós só podemos habitar o mundo dos puros espíritos quando nós passamos pela experiência. Sabe, eu estacionei meu carro ali no Coque, não estou fazendo propaganda, ali no Coque, né? E eu deixei até assim um espaço, porque eu tenho meu papelzinho de velho, né? Sabe, de ancião. Esse estacionamento aqui é para velho, é lá que eu boto, né? Daí, para idoso, né? Idoso. Vamos se respeitar um pouquinho, né? Idoso, não sou velho, né? Mas aí eu já procuro um lugar onde às vezes não tem aquele desenho no chão que é para, não sei se é para as pessoas botar carrinhos, os carrinhos ali. Eles vão lá, botam as mercadorias lá nos carros e depois de preguiça de levar até dentro, porque isso tudo é prova, hein? Eles vão ter que resgatar essa falta deles aí e levar até lá onde é para deixar os carrinhos. Não, eles largam por ali. Mas ali, aqui para um carro e aqui para o outro, e tem uma faixazinha que eles pintam assim. Eu não sei se é para justamente as pessoas deixar o carrinho ali, mas não pode, porque quem para aqui, como é que vai abrir a porta se tem um carrinho aqui? Aí vai enfiando uma atrás do outro, não tem como abrir a porta, né? Então eu já procuro deixar um espaço bem razoável assim. E aí eu estava dentro do carro, a minha neta foi lá fazer umas compras, eu fiquei ali. E eu estava esperando ela. E nisso tinha um carro parado, mas eu deixei o meu carro, bem, bastante espaço para ele. E do outro também. E de repente eu ali distraído ali dentro, estava olhando o celular, como sempre, né? Como sempre, né? Esse celular, né? Daí, matando tempo, esperando ela vir das compras. E de repente só escutei, bum! Daí, mas o que é isso, meu Jesus? Olhei assim, uma senhora pegou, ela estava empurrando um carrinho de roda, mas ela deu com tudo na lateral do meu carro, sabe? A minha vontade era de levantar naquela hora e falar umas verdades espirituais para ela, espirituais, né? Mas eu pensei, deixa para lá, Deus, me dá paciência. E eu fiquei olhando. E aí de repente eu olhei que chegou uma outra senhora, era uma senhora forte assim, e mais um senhor. Aí daquela cadeira de roda, eles fizeram aquele movimento, que esse pessoal, os cuidadores, né, de pessoas com deficiência física, eles têm uma habilidade para tirar a pessoa da cadeira e colocar no carro, né? Eu acho aquilo fantástico, né? E eu vi esses dias lá na casa do Moacir, né? A cuidadora pegar assim, e tum daqui para lá, e tum daqui para lá, né? Que experiência, como isso é bonito você saber fazer isso, né? Tá? Então, eles pegaram e tiraram um senhor que estava sentado na cadeira de roda ali e colocaram dentro do carro. Eu não havia percebido, eu só vi ela movimentando a cadeira de roda vazia já, e deu na minha lateral, né? E daí eu pensei assim, Senhor, desculpa pelo meu pensamento, tá? Tá certo? Ainda não está certo, porque ele não estava mais na cadeira, né? Já tinham posto no carro. Ela veio só movimentar a cadeira, para recolher a cadeira e guardar no porta-malas. E tem que zelar pelas coisas dos outros, né? Eu pelo menos penso assim. Ela deveria receber umas verdades espirituais. Mas depois eu pensei, deixa para lá. Eu só vou me incomodar com isso. Só vou me incomodar com isso. Os arrumaram tudo, foram embora e eu fiquei ali esperando minha neta ainda. Sabe, isso é chão. São as experiências. São as experiências, né? Então, é o casulo apertado, é crer sem tocar, é folha amarga que vira sustento, que às vezes, referindo-se à lagarta ali, ela vai comendo as folhas, né? Onde depois também são depositados os ovinhos, que vai virar casulo, que vai virar borboleta, né? Então ela está comendo aquela folha, algumas folhas devem ser bem gostosas, mas outras já amargas. E ela não tem saída, tem que comer o que tem na frente, né? Tá? Então a gente muitas vezes na vida tem que fazer isso mesmo. Tem um problema, tem que passar pelo problema. É o que você tem na tua frente agora. E você tem que solucionar. Tem que resolver. Mas resolver como? Com revolta? Não. Esperando. É noite longa, não importa. Espera. Porque Deus que diz ali no nosso poema,
Deus que fecha a porta, Ele também abre a porta. E quando Ele fecha, para você ter alguma lição dali, algum aprendizado. E eu posso dizer para vocês, eu adoro testemunho, já falei isso para vocês, né? Que a gente, cada dia da vida da gente, a gente aprende alguma coisa. E o interessante é quando você sofre uma derrota, sabe? Eu penso que de repente nós podemos levar isso até lá para o campo de futebol, né? Para a seleção brasileira. Quando você sofre uma derrota, não se desespere, né? Tudo é lição, tudo é aprendizado. Eu creio que dali tiraram muitas lições para os próximos jogos, né? Então, é crer sem tocar, é folha amarga que vira sustento. Mas amanhã, quando vier o amanhã, você não sabe a glória que te espera. Eu sei o que nos espera, sabe? A glória que nos espera. Sabe por que eu sei? Porque eu alimento isso dentro de mim, sabe? Eu alimento isso dentro de mim. Senhor, quantas coisas Tu vai colocar diante de nós quando nós estivermos adiante desse mundo, adiante. Quantas coisas. Jesus disse assim: eu vou preparar-vos o lugar. Imagina que seja o quê? Uma velha casinha de madeira cheia de cupim? Não, né? Mas vai ser uma boa casa de alvenaria, depende do que a gente fizer aqui na terra. Não tem? O livro dos médiuns, né? Relata bastante essas coisas, é só pegar o livro e ler, né? Rainhas que eram antes rainhas. O céu e o inferno. O céu e o inferno. Obrigado. A rainha que era rainha na espiritualidade não é mais rainha, é serva, né? E olha lá. Tá? Então, amanhã a lagarta pensava e dizia assim: amanhã é asa. E aí vai acontecer conosco, amanhã é asa. Você já pensou que nós vamos, quando nós deixarmos esse mundo, e mais outro, um dia nós voaremos como espíritos, sem precisar do chão, de usar nossas pernas, mas que nós voaremos com asas. A Bíblia diz que é com asas, mas nós espíritos entendemos que é de outra forma, né? Então nós volitaremos. E aí eu lembro daquele livro do Fernão Capelo Gaivota, tá? Fernão Capelo Gaivota, que ele treinava para alcançar o voo mais rápido que ele pudesse imaginar, né? O voo da gaivota. Então ele pensava assim: agora eu vou voar como um falcão. E ele ficava meditando naquilo, sabe? Concentrado naquela ideia de voar como um falcão. Eu recomendo vocês lerem esse livro, é maravilhoso. Fernão Capelo Gaivota. E é Jonathan Seagull, né? Jonathan Seagull em inglês. E daí tem outro livro, O Dom de Voar, maravilhoso, do mesmo autor. E daí ele vai treinando, até o ponto, não sei, ali tem, eu assisti o filme, naquela época nós tínhamos o Cine Colombo, e aí o pessoal falava assim: vai passar hoje nas telas gigantes do Cine Colombo, que eram grandes mesmo. O Cine Colombo era um espetáculo aqui em Joinville, né? Pena que faliu, quebrou, faliu, não pegou fogo, e nunca mais se abriu um cinema igual aquele aqui. Então ali no filme dava para ver bem quando ele voando, ele percorrendo distâncias que ele queria medir também com que velocidade ele alcançaria um ponto, né? E ele de tanto voar estava cansado, o inverno se aproximou, e ele cansado, ele deita onde tinha uma cerca de madeira assim, aqueles varões assim de madeira, que separava o gado, né? E ali ele deita embaixo de um varão daquele de madeira, e ele não tem mais força para voar. E a neve vai vindo, cobre ele, e ali ele morre. Como nós entendemos, ele desencarna. E o filme foi tão bem feito que ele indo para o mundo espiritual, e você vê a gaivota se levantando e indo, sem bater asas. O espírito se libertando do corpo. Aquele filme era um espetáculo. Devia passar todo mês aí, né? E ele vai.
E um dia ele está lá no mundo espiritual, e tem o mentor espiritual, né, que ensinava as coisas para ele, e dizia, você tem que chegar no ponto de voar só pelo pensamento. Quando você pensar, você já está lá. E ele fica treinando. Um dia ele aparece uma imagem lá, no filme muito legal. Ele está sentado em cima de um galho, que desses galhos que aparecem aí na praia, esses troncos, né? Está sentado lá num tronco, lá, empoleirado ali. E daí ele fecha os olhos, fica concentradinho ali, e de repente ele diz, e agora? Aí quando ele abre os olhos, está no mesmo lugar. E assim vai vários momentos ali, né? E agora? Quando ele abre os olhos, está no mesmo lugar. Mas ele insiste, e que de repente ele diz, e agora? E aí ele aparece voando num outro lugar. E gaivotas ascensionadas, espíritos de luz, vêm ao seu encontro. Aí ele vem conversar com ele, Jonathan, e ele pergunta, onde estou? Você está no paraíso. Né? Então, a vida a partir daí é isso, é voar, pássaros livres, não mais presos ao nosso chão. Não somos mais lagartas, somos aves que voam, e muito mais, sem bater asas. Mas muito bem, gente, eu acho que não vai dar para acabar isso hoje. Ainda bem que a Márcia na outra, ela me deu né? Não foi, Márcia? Você falou assim, Luiz, se você falou que tem mais, podia continuar. Na outra vez, continua aquela. Então, aí nós vamos por parte. Tudo isso acontece por quê? A nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa lágrima, a nossa tristeza, faz parte do amor de Deus por nós. Ei, mas peraí, amor de Deus por nós. Se a lágrima, o sofrimento, a tristeza, isso é amor, e como que é, gente? A gente não aprenderia se a gente não passasse por isso, sabe? A gente não aprenderia. A gente não aprenderia a tolerar, né? A ter paciência, se a gente não tivesse momentos em que nós somos testados. A paciência é uma coisa assim, que molda o nosso espírito, molda a nossa vida, a nossa conduta. Porque quantas vezes nós demos com a cabeça contra a parede por falta de paciência, no sentido figurado, né? Por ser apressado demais, na tomada de decisões, tomamos decisões erradas. E eu vejo assim, gente, pela minha vida, um instante da minha vida eu tinha muitas coisas. E numa sequência assim eu fui perdendo as coisas, perdendo. Pelas decisões, talvez, não sei, mas eu tenho convicção de que não foram decisões. Haviam outros motivos que Deus queria me dizer alguma coisa, né? E as coisas foram acontecendo e a gente foi perdendo. E de repente nós estávamos no chão, não tínhamos mais nada. E pela graça divina, alguém nos vir nos socorrer e a gente ter pelo menos um alimento à mesa. Eu lembro que um dia o pastor disse para nós, para mim, ele falou, Luiz, para mim e para a Márcia, naquele dia estávamos juntos. Domingo vamos almoçar na sua casa. Eu olhei para a Márcia e falei, joias, como é que... É uma joia, né? Receber o pastor lá em casa. Mas como é que nós vamos receber o pastor lá em casa se nós não temos nada nem para nós para comer? E aí nós tínhamos uma floricultura que era o nosso sustento. Mas aqueles dias foram os dias terríveis, não tinha se vendido nada. A gente fazia decoração de casamento e tudo, e via uma sequência de meses de que não haviam mais entrado casamentos. Casamento, na verdade, é que movimentava o negócio. E sem dinheiro, e um pastor ainda faz um negócio desse, domingo, tá? Aí era domingo de manhã, nós não tínhamos. Eles, Márcia, o que nós vamos fazer? Eles vêm, é domingo de manhã, não temos nada. De repente batem palma lá na frente. Era uma senhora que ela gerenciava o restaurante da Lírica, quem conheceu ou conhece, né? Nem sei se tem ainda, da Lírica, na rua Max Colim. E havia os festivais da Lírica. E justamente aparece aquela senhora, Dona Ruth. É Dona Ruth, olhamos lá para baixo. É Dona Ruth, mas falei,
Meu Deus, e agora? Vai lá, tudo aquilo. Quando ela chegou lá, a dona Ruth pediu para ela fazer uns arranjinhos de mesa. Ela precisava de 30 arranjinhos de mesa para colocar nas mesas. Márcia, desculpe eu vir assim tão apressadamente, mas também surgiu apressadamente. As cozinheiras lá estão se virando também para poder fazer tudo. E a Márcia, não deixa que eu vou fazer tudo. E daí a Márcia fez, ela tinha uma ligeireza para fazer aquelas coisas, fez tudo bonitinho, botou nos cachepozinhos, e a dona Ruth levou e pagou ela em dinheiro ali. Aí eu fui comprar um frango assado. E ela fez mais um arroz, e vieram lá os 2 pastores, e foi uma mesa muito linda, né? Glórias ao Senhor, glórias, tá? Então, confiança, hoje é luta, mas Deus está te entregando uma vitória. Você só precisa confiar. Não perca, não se desespere. Confia. Ele vai te entregar a bênção que você espera. E a gente continua. Bom, se eu for contar tudo aqui, daí vai ser a noite toda eu contando historinha para vocês. E já é 10 para 7. Já é 10 para 7. Vai ter o capítulo 2 então. Então, esse negócio eu nunca sei onde é que está. Nós viemos ao mundo simples e humildes. A obra nos fala que nós viemos simples e ignorantes. Mas eu gostei desse termo humildes, sabe? É para nos remeter sempre à humildade. Não à ignorância, mas à humildade. A gente não perder esse foco. Porque você vai progredindo tal. E às vezes vem um tal de inimigo. Ele é um inimigo mortal, sabia? Inimigo mortal. A gente fala muito aqui na doutrina espírita que se chama orgulho, né? E esse inimigo, ele nos derrota, ele nos põe para baixo. Então a gente nunca perca esse foco, humildade. Nunca deixe o seu orgulho falar mais alto. Quem deve falar mais alto sempre é a sua humildade. Jesus te disse, se te baterem na face direita, dê também à esquerda. Não reclame, não revida. Seja humilde. Obrigado, Senhor. Tá? Não revide. Então, seja humilde. Sem títulos, sem conta bancária, nem mesmo nome nós tínhamos quando nós nascemos. Nós não tínhamos nada. E é assim que a gente deve se manter. Que nem um espírito de uma criança. Simples. É ignorante? Não é ignorante, porque ela não cresceu ainda, não desenvolveu nenhum sentido da vida. Né? Não desenvolveu. Então, é o exemplo para nós da humildade. Briga com uma criança, meia hora depois ela está te beijando. A gente não leva meia hora, né? Tá? Não leva. Então é assim. Aí a gente então faz essa pergunta: o que é chão? O chão é a prova que nós temos na nossa vida. Chão é prova de vida. É a nossa caminhada, são as nossas lutas. Chão são as decepções que nós enfrentamos. Quando você batalha na vida, você pensa, agora eu vou ter uma promoção. Em vez de te dar uma promoção, te bota num cargo inferior ainda e trazem de fora ainda. Quem já passou por isso? Né? É prova de vida, prova. Não reclame. Tudo é lição, tudo é aprendizado. É luta para levantar cedo. É decepção que ensina a não colocar esperança só no homem. Opa, aqui tem um ensinamento interessante. Às vezes nós confiamos no homem, na mulher, né? No ser humano, nós confiamos. Hoje ainda, conversando com a Márcia, uma certa hora lá da tarde, nós falamos, a gente quando olha para as pessoas, a gente não crê que aquela pessoa seja o que nós não somos. O que nós não somos. Por nós somos pessoas honestas, sabe? Que levam a vida com honestidade. Que aquilo que eu tenho é força do meu trabalho, força do trabalho dela. Que a gente não olha para o que os outros têm, mas o que eu posso conquistar com o meu trabalho, com o trabalho dela, sabe? Essa situação toda que nós temos na vida. Então você não imagina que de repente aquela pessoa que eu estou falando ali possa me trazer um grande prejuízo, me enganar, né? E me causar um grande prejuízo. Por quê? Porque eu não sou assim. Eu não sou assim, eu não vejo maldade nos outros. E ela não vê maldade nos outros. Então,
Tudo isso é prova de vida, né? É chão, é decepções que ensina a não colocar esperança só no homem. Que a gente fica olhando, então, né, as possibilidades de progresso. Ei, concentra em Deus. Os teus anseios, as tuas vontades, o teu querer, concentra em Deus. Mas tem um detalhe, não peça para Ele. Opa, alguém concorda comigo aqui agora? Não peça para Ele. Porque você acha que aquele Fusca, né, cremezinho, que levou o Rubens para Guaratuba, foi o primeiro choro grande dele na terra, você acha que foi porque eu orei para Deus me dar? Não, é conquista pessoal, que você vai trabalhando, vai ser... Agora, quando você consegue, você diz, obrigado, Senhor. Deus, como Tu é bom, Senhor, que agora nós temos esse carrinho. Sabe? Como Tu é bom, é tudo de Deus, nada é nosso, é tudo de Deus. Minha casa é de Deus, meu carrinho é de Deus, minha alimentação é de Deus. E aí, quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, quando a gente, como o alemão diz, vai fazer o Frühstück, né? De palavrinha, né? Quem fala alemão aí? Vai fazer o Frühstück, né? É Frühstück, né? Vai fazer o Frühstück, tá? Você diz assim, obrigado, meu Deus, por esse Frühstück. Quer ver? Um pouco melado, então, né? E um requeijão por cima, assim. Você come disso, você, meu Deus, conseguimos comprar lá aqui uma oferta especial hoje. Você botou a tua glória na oferta especial. Não botou em Deus a tua glória de estar comendo Frühstück com melado e requeijão. Então tudo é de Deus, né? Colocar esperança só no homem não vai nos levar a lugar nenhum. Toda a nossa esperança vem do Senhor. Vem do Senhor. O salmista nos fala isso, que a glória e a esperança vêm do Senhor. Então Allan Kardec nos lembra, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então essa dificuldade que nós estamos enfrentando agora, hoje, não é fim, sabe? Essa dificuldade, meu Deus, isso é o fim de tudo. Não, é o começo de tudo. É o começo de tudo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tá? Tudo o que acontece é por nosso crescimento, nosso aprendizado. E voltamos ao mundo espiritual. E aí nós vemos lá as coisas que não estavam certinhas, né? No nosso livro de débitos e créditos, contabilidade, como é que chama, Érica? Não, que fala assim, a base da contabilidade são os dois lançamentos, né? O débito e o crédito, né? Então, com Deus é a mesma coisa, não tem saída, é contabilidade pura, viu? Não tem. Aí ele vai dizer, filha, eu te mandei para lá, era para você fazer isso, e dar palestra no centro espírita, eu já estava pensando, não vou mais fazer palestra, né? Porque é complicado fazer palestra. Daí eu não vou mais fazer palestra. Daí eu pensei, não, vou fazer sim, né? Porque é para a glória de Deus, não é para mim, é para a glória de Deus. Tá? Então, essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje não é fim, é o fim de tudo, não é a aula, é o começo de tudo. Nós estamos nas primeiras séries da escola, nas primeiras séries. Nós estamos no mundo de prova e expiação ainda. Mas agora nós estamos indo para a regeneração. Muito bem que você falou, indo. Quanto tempo é esse indo? Quantos milênios levou para a Terra sair de mundo primitivo para mundo de expiação e prova? Quantos milênios? Então, quantos milênios nós temos pela... nós já somos bons. Amanhã de manhã nós já vamos estar tudo no mundo de regeneração. Acredita nisso, né? Então, é expiação. Tudo é oportunidade de aprendizado e tudo é oportunidade de expiação. Porque na nossa contabilidade, se não estivesse fechando certinho o balanço, tá? Né? As despesas, os ganhos, tudo não estiver fechando certinho, não entra. Vamos falar dele, ele é muito querido, o São Pedro, né? Ele disse, aqui não, tu tem quanto para sentar lá embaixo. Né? E aí a gente tem que voltar, gente.
Tem conta para acertar. Se eu ofendi alguém, eu vou ser ofendido em algum momento. Não pensa que é de graça, não. E quando você ofendeu, é aula. Ah, mas como é aula? Sim. Essa é a aula. Você vai resgatar essa continha e vai pagar. Mas naquele momento, entenda isso, é aula. Porque aqui dentro tem uma maquininha chamada consciência. E ela te diz, você errou, você errou, você errou. Ela é ruim, sabe? Porque ela fica falando isso o tempo todo. Já viu quando a gente deita no travesseirinho de noite e ela fica falando ali, você errou, você errou. Aí você perde o sono. Perde o sono. E vai até de manhã, não consegue dormir. Você errou, você errou, você errou. É chato, não vai embora. Né? Aí você acorda de manhã com uma bruta vontade de fazer o quê? De ir lá pedir perdão para aquele que você ofendeu. Por favor, me perdoe. Né? Essa maquininha ali. Então tudo é aula, é aprendizado, é construção. Estamos nos construindo. Para o quê? Para sermos anjos. Mas a construção não é assim de repente. Construir uma casa não é fácil, né? E é a nossa casa que nós estamos construindo. Em Salmos 119, capítulo 119, verso 71, declara o salmista. Olha só o que diz o salmista. Aprendamos essas coisas. Aprendamos. Foi-me bom ter sido humilhado. Olha só. Está lá. Muita gente diz no livro da vida. Está escrito lá. Foi-me bom ter sido humilhado. E a gente diz, que bom que agora nós temos essa... Tinha um senhor, já falei para vocês, eu adorava quando ele falava aquilo. Que bom que hoje nós temos esta alcandorada doutrina espírita. Eu achava tão lindo que ele falava em alcandorada, né? Tá? E então, hoje nós estamos aqui refletindo um pouco, né? Com base nessa alcandorada doutrina espírita. Aí lá no livro de Salmos já estava escrito, foi-me bom ter sido humilhado. Tá? Para que aprendesse o quê? Os teus estatutos. E a gente só aprende os estatutos de Deus vivendo, caindo, levantando e aprendendo. É esse processo na nossa vida. Mas tem uma frasezinha muito clara que está para nós ali também. Esforça-te e o céu te ajudará. Lembra da lagarta? Vamos meditar um pouco a respeito. No casulo dói, ninguém vê a luta, o esforço, mas é ali que Deus trabalha no silêncio. E Deus tem uma lei: ajudai-vos, que o céu vos ajudará. Quer dizer, faça a sua parte, faça a sua parte. A sua luta de hoje é glória amanhã, é glória amanhã. Às vezes a dor, o sofrimento é muito grande, nós sabemos, sabe? Mas olhe para frente, não olhe para as conquistas do irmão ao seu lado. O caminho dele não é o seu caminho, cada um de nós tem um caminho, não é? A dor não é a sua dor, né? Seja você mesmo no seu caminho, no seu tempo. Apaixone-se pela vida, mesmo que você esteja andando na areia descalço. Lá na Barra Velha, eles fizeram ali a areia da praia, não sei se vocês já foram lá, assim, recentemente. Eles fizeram a praia lá, então alargaram a praia, aumentaram o volume de areia. Só que aquela areia retirada do mar, lá, pelo menos lá, não é a mesma areia que nem nós temos aqui. É uma areiazinha diferente, que a gente não está acostumado, né? Cada um vai lá e vê como que você entende assim essa situação. Você está num lugar que parece bom, mas e agora o outro? Como é que é? Né? Tudo é chão e tudo é aprendizado. Tudo é chão, tá? Então, plante, mesmo sem ver o fruto. Ore, mesmo com a voz embargada. Quando você começar a orar. E esse aqui é um detalhe bom, sabe? Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece assim. Quando você começar a orar e você se entregar em júbilo naquela oração, você começa a chorar. Começa a chorar. E quando você começa a chorar, você sente que agora você está
na presença, digamos assim, do Espírito Santo de Deus, te iluminando, tá? Te abençoando, te protegendo, derramando sobre você as suas bênçãos. É bom a gente se entregar, se entregue na oração. Ore mesmo com a voz embargada, mas que sua oração a Deus seja de respeito e agradecimento. Sabe, o céu está notando cada esforço, por menor que seja. Você pode pensar que é pequeno, mas quem mede é Deus. Você só faz com amor. Eu falava ali, Senhor, esteja comigo, Senhor, porque Tu sabe o quanto eu sou pequenino ainda. E o que eu vou falar? O que eu vou falar? Agora não vou falar mais nada, porque já é 7 e pouquinho. 7 e 5. Acabou a hora. Eu estava lá no Instituto de Cirurgias, lá em Joinville. E aí, a gente vê, sabe, alguns casos assim, que você não encontra de repente a palavra, mas vamos dizer, você se sente mal e vê tanta dor, tanto sofrimento. Mas que a gente pudesse refletir um pouco assim nisso. Que essa dor que você está sentindo hoje não é sua. Não é sua. Ela é só uma lição. Ela é só um aprendizado. E aí uma senhora me disse assim, mas lição de quê? Durante a minha vida toda eu fui uma pessoa tão boa. Só fiz a caridade. Só distribuí amor. E agora tenho que passar por isso. Eu estou olhando só essa vida, né? O que eu fiz para trás dentro disso tudo? Né? Então, isso é chão, isso é lição, isso é aprendizado, é prova. Mas se a gente disser, obrigado, Senhor, pela prova, porque se eu sair vencedor dessa prova, eu vou ser que nem fez nunca conta. Tá? Eu vou sair voando. Não é bom isso? É lindo, né? Mas para a gente ter essa consciência de que tudo é vida, tudo é aprendizado, tudo é lição, eu acho que essa caminhada nossa é muito longa. Porque aceitar as coisas quando nós estamos bem é uma coisa. Aceitar as coisas quando a dor se avizinhou de nós, nem vou falar quando ela chegou, nem vou falar quando ela se instalou, mas já falei. Eu falei, quando a dor se avizinhou de nós, sabe? A gente já começa a ficar preocupado, as coisas já vão mudando de figura, né? Já a preocupação já vai penetrando, já tira a gente da quietude, já vai ficando irrequieto. Por quê? Por que isso, Senhor? Por quê? Né? Não questione o Senhor. O Senhor sabe o que faz. E Deus é bom. Ele só quer o melhor para mim e para você. Se a Márcia deixar, na próxima, então. Obrigado. Obrigado. É eu, né? A prece. Que bom que nós chegamos até aqui. Eu, para mim, posso dizer para vocês que eu estava muito preocupado se isso ia dar certo. Mas eu acho que foi muito bom. Para mim foi. E eu espero que seja para vocês também, tenha sido. E nós temos mais coisas ainda para falar. Porque é a nossa vida. É a nossa luta. É o nosso aprendizado. Então nós dizemos, maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nós te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos
por essa oportunidade tão linda, Senhor, tão especial, que Tu preparou para nós. Porque sabemos que tudo Tu prepara, Senhor. Tudo Tu encaminha, nada é por acaso. E que hoje nós estamos aqui. Que hoje, nesta casa, houve um encontro, houve uma oportunidade de aprendizado, houve uma oportunidade de refletir sobre as coisas. E aqui nos encontramos de novo para refletir sobre as coisas. Talvez um pouquinho diferente, mas oportunidades e oportunidades de nós refletirmos sobre as coisas. Tantas coisas Tu entregas, Senhor, em nossas mãos. Tanta beleza. E por isso nós só podemos Te dizer, do nosso coração que é tão pequenino ainda, Senhor. Mas ele vibra, Tu sabe que vibra, meu Pai. Mas em palavras nós Te dizemos, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse Teu amor. Obrigado por Tu ser compreensivo, Senhor. Obrigado por Tu ser misericordioso, que tantas vezes nós caímos. E quando nos levantamos, sabemos que não foi por nós mesmos, porque as nossas forças são pequenas, Senhor. Mas foi porque Tu tomou das nossas mãos e nos levantou e nos ergueu e nos trouxe de volta para continuarmos a caminhada. E assim nós vamos passando por essas experiências de vida. E hoje, Senhor, aquele medicamento que eu preciso tomar foi porque Tu movimentou, Senhor, todas as energias desse universo para que aquele medicamento chegasse até mim, chegasse até você, meu irmão, para que a gente pudesse continuar a nossa caminhada. Então louvemos ao Senhor, damos glórias ao Senhor pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas. E que o Senhor, nesse enredo maravilhoso que Ele nos colocou aqui agora, nos leve para as nossas casas. E quando nós chegarmos nas nossas casas, possamos distribuir um abraço a todos aqueles que convivem conosco, essa paz, esse amor, esse carinho, essa glória que nós recebemos aqui. Obrigado, meu Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Está no silencioso, tá? É. Vamos ligar para você.